Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Iniciando a semana, iniciando mais uma live, mais uma semana de lives aqui no Instagram, @Feng_Shui_tradicional com Riceles Costa, arquiteto e consultor de Feng Shui tradicional. Opa, vamos dar uma arrumadinha aqui na câmera. Silene, boa noite, boa noite. Me ajuda, Silene, verifica se o som tá chegando bem aí para você. Eu agora estou com o microfone aqui de lapela, todo chique. Pera lá, deixa eu ajeitar aqui. E a captação do som fica bem melhor, fica sem ruído, mas tem que chegar bem para vocês. Andréia, opa, legal, bacana. Começando a live, esquentando os motores, né? Nesse início do mês, 2 de novembro, dia de finados, acabando o dia de finados. Boa noite, gente. Boa noite, Riceles. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. E justamente por conta do dia de finados, vamos falar de um assunto bem interessante. Às vezes a gente comenta isso e tem pessoas que ficam, opa, legal. Silvinha, boa noite. A gente comenta isso, né, às vezes entre arquitetos, né, em grupos de arquitetos, e o pessoal Feng Shui para os mortos, né? Isso existe e é um estudo bem interessante, porém muito deturpado, né? Pois bem, vamos dar mais uns minutinhos para iniciar. Lembrando que semana passada nós tivemos 6 lives, iniciamos na segunda e fomos até sábado. Fizemos 6 lives, dessas lives 5 estão disponíveis lá no perfil para serem assistidas, e que bom que as pessoas estão assistindo, né? Essa semana também vamos ter 6 lives, tá? Então vamos ter hoje Feng Shui para os mortos, vamos ter Feng Shui para os banheiros, vamos falar de banheiros, vamos falar de quarto novamente, tá? Vamos falar de Feng Shui para o ambiente de trabalho, tá? Feng Shui para o ambiente de trabalho. E no sábado vamos fazer mais uma live de perguntas e respostas. Esse sábado foi bem legal. As pessoas me mandaram perguntas pelo WhatsApp, pelo direct, e não deu para responder tudo. Então as que ficaram e mais as que vão. Janemiga, boa noite, querida. E as que vão aparecer durante essa semana, tá? Já vão ser respondidas no próximo sábado, né? E abrimos hoje, né, um grupo no WhatsApp para fazer uma oferta especial para a última turma do curso Decorando com Feng Shui de 2020, tá? Então quem tem interesse em estudar Feng Shui e, mais importante ainda, aplicar Feng Shui de forma prática, de forma eficiente, lar terapia, Ana Luísa, boa noite, de forma eficiente em sua casa, em seu ambiente de trabalho, tá? Clica lá no link
e entra no grupo do WhatsApp, que essa semana nós vamos fazer uma oferta especialíssima, vamos dar um descontão, né, para comemorar o meu aniversário da Jane também esse mês, né? Somos de Sagitário, né? Eu vou comemorar esse aniversário e meu aniversário vai ser na véspera da Black Friday, né? E aí vamos fazer essa condição especial para quem, né, quer conhecer o Feng Shui, aproveitar que está em casa, né, conhecer o Feng Shui, aplicar e aprimorar seus ambientes. Pois bem, gente, boa noite de novo. Hoje nós vamos falar sobre Feng Shui para os mortos. Feng Shui para os mortos. Tá? Uma das primeiras referências sobre Feng Shui, né, com já informações sobre as constelações, né, para quem não sabe, né, aquele esquema dos animais sagrados, né, tartaruga, a fênix, tá, o pássaro vermelho, tartaruga preta, o pássaro vermelho, o tigre e o dragão verde, tigre branco, tá? Para quem não sabe, são 4 grupos de constelações do céu chinês, tá? E essas constelações elas eram representadas, né? Então, lembrando que os aspectos, os elementos do Feng Shui é tempo, ambiente e seres humanos, né? Em cima o céu, o tempo, né, que representa o tempo, embaixo a terra e no meio os seres humanos. E essa simbologia, né, no ambiente era para trazer essa energia, trazer essa vibração, trazer essa conexão, era conectar o ambiente com o tempo. Então se usavam essas representações também, né, principalmente inicialmente nos túmulos, tá? Então a primeira aparição, o primeiro registro que se tem do uso desses símbolos, dessas representações, são em túmulos. Por isso alguns pesquisadores afirmam que o Feng Shui para os mortos, né, se desenvolveu primeiro que o Feng Shui para os vivos, tá? Isso daí tem, como se diz, tem controvérsias. Vivi, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, de onde é que isso vem, né? Por que se chama Feng Shui para os vivos, Feng Shui para os mortos, né? Primeiro, lembrando o conceito do Yin Yang, né? Ou seja, tudo tem Yin e Yang, tudo tem uma parte Yin e uma parte Yang, tudo tem uma parte alta, que tem uma parte alta, tem uma parte baixa, que tem uma parte quente, tem uma parte fria, que tem uma parte clara, tem uma parte escura e assim por diante. Isso é o Yin e Yang, o conceito do Yin Yang, tá? Então, dentro do conceito de Yin Yang, quando nós usamos para as pessoas, nós podemos dizer que as pessoas vivas que estão em movimento, que estão se movimentando, que estão agindo, são Yang, e os mortos são Yin, tá? E tudo que está, tá, acima, né, vamos pensar na superfície da terra, né, no solo, tudo que está acima do solo, tudo que é construído acima do solo, tá, que é Yang, é que tem o céu, que tem o movimento, né? Marta, boa noite, seja bem-vinda. Então tem o céu, tem o movimento, tem o vento, tem a natureza, tá? Em movimento, isso é Yang, e tudo que é construído acima é a morada dos vivos, a casa dos vivos, é Zai, tá? Zai é casa, residência, tá? Abrigo. Então, Yang Zai, né, são as casas, são os prédios, são as edificações, é a moradia,
dos vivos, e tudo que está abaixo, tá? Onde os mortos, né? Tudo que está abaixo da superfície, onde os mortos são sepultados, tá? É in, né? Não tem movimento. Acima da superfície tem movimento, abaixo não tem, é in. Inzai, a casa dos mortos, a residência dos mortos, tá? Então, desde quando se tem ideia, né, de sociedade, a sociedade chinesa dos tempos antigos, o Feng Shui, ele tinha uma representação, Feng Shui Yin Zai, né? Feng Shui Yin, por isso que quando a gente fala Feng Shui Yin, é o Feng Shui para os túmulos, e o Feng Shui Yang é o Feng Shui para as casas, para os prédios, para as edificações, né? Então, esse Feng Shui Yin, ele representava, eu estou olhando aqui que eu tenho meu roteiro, senão eu acabo me perdendo, tá? Então, o Feng Shui Yin, ele representava o carinho, o respeito, a devoção, né? Não somente dos filhos para os pais, mas das pessoas por toda a sua linhagem, por toda a sua ascendência, por todos os seus antepassados, tá? Então fazia parte. Então veja aqui que existia. A gente hoje tem uma visão muito curta, né? Muito curta dos nossos ascendentes, tá? Eu me lembro que ainda eu tenho 53 anos, né? Aliás, estou caminhando para 53, tenho 52, tá? Ainda bem garotinho, eu ainda cheguei a conhecer o meu bisavô, né? Então ainda tenho uma referência do meu bisavô, mas eu acho que logo depois ele faleceu. Depois o meu avô, né? Conheci meu avô paterno, meu avô materno, meus avós. Começou o barulho, tá? Então ainda tive essa referência até o meu bisavô, né? Ou seja, 4 gerações, né? Meu bisavô, meu avô, meu pai, eu, né? 4 gerações. E meu filho, né? 5 gerações. Então, mas na China se tem a tradição da linhagem, das longas linhagens familiares, né? Isso na cultura oriental de uma maneira geral, tá? Então tem o culto aos antepassados. Esse culto aos antepassados é uma forma de respeito, né? Nós não estaríamos aqui se não fossem todos os nossos antepassados, né? Então, o Feng Shui Yin Zai representa isso, representa essa devoção, a devoção filial, o respeito dos filhos para com os pais. Então, é obrigação, obrigado. É obrigação, é o cuidado, é carinho, tá? Dos filhos cuidarem dos pais para que tenham uma boa velhice e uma boa... Voltou, caiu a conexão, mas voltou, né? Tenham uma boa vida, uma boa velhice, uma boa morte, e após a morte que descansem com tranquilidade, tá? Então esse é o objetivo do Yin Zai, selecionar. Feng Shui tem muito a ver, tá? Hoje numa escala bem menor, com a seleção de ambientes, tá? Então, nos tempos antigos, os mestres eram contratados, os sábios de Feng Shui eram contratados para localizar o bom local, né, para um local adequado para fazer o túmulo, né, fazer o túmulo da família, tá? E também para construir as boas casas, tá? Hoje não dá para a gente fazer muito isso, né? Não dá para a gente, não tem essa facilidade de escolher, tá? Pois bem, então esse cuidado, né? Mas por que selecionar um bom local para colocar o túmulo, para sepultar
fazer o local de sepultamento da família, né? Sepultar o pai, os pais, né? Os pais, avós e aí vai, tá? Então tem uma teoria muito elaborada, muito bonita, inclusive, né? Que diz que o local com bom feng shui, tá? O local com bom feng shui transmitiria essa energia, essa vibração para os ossos, né, dos mortos. E através do posicionamento correto da lápide, e aí tem a ver com ajustar a lápide de acordo com determinadas direções cardeais, tá? Essa lápide serviria como uma antena, né, para transmitir essas boas energias para os vivos, né? Tem toda uma teoria sobre isso, e um dos livros muito citados, né, vocês podem procurar, é um texto chamado Livro dos Enterros, ou Livro dos Sepultamentos, tá? Atribuído a um sábio chamado Gopo, tá? E nesse livro ele descreve toda os métodos, todo o método e os cuidados que se deve ter para selecionar o bom local, né, um bom local para o feng shui, né, um bom local com o feng shui para fazer um túmulo. Oi, Raquel, seja bem-vinda, querida, boa noite. Pois bem, então esse era o objetivo, tá? Ou seja, o feng shui do local é transmitido aos ossos do morto, é coletado pelos ossos do morto, tá? E através da lápide, tá? Isso era transmitido para os vivos, tá? Só um momentinho. Isso era transmitido para os vivos, tá? Ok. Pois bem, é nesse livro, Livro dos Enterros, Livro dos Sepultamentos, que pela primeira vez é usado o termo feng shui, tá? Num trecho muito conhecido chamado, que diz: o Qi cavalga o vento, né, e para quando encontra água. Tá? O Qi cavalga o vento e para quando encontra água. Tá? Então é daí que vem vento e água, feng shui. Tá? E lá no texto diz: os antigos chamavam esse método de feng shui. Então aí é, até onde se tem notícia, o primeiro registro do uso do termo feng shui como esse método de seleção de locais. Tá? Então, nesse sentido de coletar a água, coletar o vento, é que, né, vamos falar de novo da montanha e da água, né? Então, a montanha, tá, como uma proteção para coletar o vento, né, para direcionar o vento, tá? E também para coletar a água. Lembro que é no topo das montanhas, no topo das serras, que é feita a captação, né, de água, tá, que vai para o subsolo para depois nós termos acesso à nossa água potável. Tá? Então, o topo das montanhas, né, os platôs, captam essa água e ela é infiltrada, né, no solo para depois ser utilizada por nós. Então, essa é a importância da montanha. Nos dias atuais, o que são as montanhas que coletam, que protegem, né, o Qi, o vento? São as paredes das casas, tá? São as nossas paredes, são as montanhas. E o que é a água, tá? São as portas e as janelas, né? Por isso que o mestre Joseph diz que feng shui é dimensionar bem as montanhas e posicionar bem as águas, né? As portas e janelas, tá? Pois é, nesse livro, né, então é com base nisso, né, com base nessa frase e também em outros tópicos do Livro dos Enterros, que vem essa premissa
de recolher o Qi do ambiente, tá? Transmitir isso para o morto e depois para o vivo. Ok. Então, os mestres antigos de Feng Shui, eles eram contratados, tá? Eles eram contratados para assim, às vezes por anos, para viajar, né? E procurar o local adequado, e a pessoa que tinha dinheiro comprava aquele local para fazer o túmulo da família e etc. Tá? Pois bem, isso daí, né? Então, bom, qual é o sentido disso também? É que assim como, né, o filho tem a devoção, tem o respeito, né, pelos pais, os pais protegem os filhos. Dessa forma, né, os mortos protegeriam os vivos. Tá? Então, da mesma forma como... Olha só como é interessante. A gente vai fazendo as conexões, é muito interessante e é bem explicadinho. Tá? Então, assim como eu falei ainda há pouco, né, que a água vai para o subsolo e depois ela aflora do subsolo, né, para formar as nascentes, formar os rios, né, onde a gente cava o poço, etc. Tá? Os mortos nesse local, tá? Essa energia afloraria, né, para proteger os vivos. Tá? Então, tudo muito bem elaborado, tá? E muito bem pensado. Tá? Agora, dessa forma, né, começou a se desenvolver um negócio muito bom. Então se tem registros de mestres de Feng Shui, né? Em todo lugar tem gente boa e tem gente não tão boa, né? Então mestres de Feng Shui que encontravam um bom local, né, e compravam aquele local para depois revender. Tá? Revender com um preço muito maior, né? Já que já tinha o aval dele, que era um bom local para fazer um cemitério. E isso fez surgir um excelente negócio que ainda hoje existe. Então, eu fiz uma pesquisa, tá? Locais como Malásia, Taiwan, né? Tailândia, a Coreia, né? São locais em que grandes empresas, tá, compram áreas belíssimas, protegidas por montanhas, com uma bonita vista, para lotear isso e para fazer os túmulos. E os túmulos também são naquele formato, né? A imagem que eu usei hoje foi capturada na internet. Então, um túmulo do lado do outro, todo naquele formato, né? Do U, protegendo. Então, tem a montanha atrás, tem uma vista, geralmente uma colina, tá? Ou seja, tem a montanha atrás, tem a vista, tem a água na frente e os túmulos todos distribuídos ali ao longo daquela colina, tá? Também nesse formato de U, né? Então isso gerou um negócio e que ainda existe em muitos países, tá? E também gerou uma classe de consultores de Feng Shui muito especializada, né? Que dizem que precisa de muito tempo de prática, né? Muito tempo de estudo, né? Para se tornar um consultor de Feng Shui né? O Feng Shui dos mortos, tá? E o curioso, né? Surgiu também ao longo dos anos anos atrás já tinha ouvido falar e depois tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas via internet, tá? Ainda não viajei para a Ásia não, mas tenho muita vontade, né? Alguns mestres que desenvolveram uma técnica chamada de túmulo vivo, tá? Túmulo vivo. Olha só, aí também o pessoal pega uma teoria lindíssima e olha só. Qual é a lógica, né? Qual é a lógica? Bom, já que o local tem bom Feng Shui, né? E ali vai ser sepultado, sei lá, os meus pais.
E o bom feng shui do local vai ser transmitido para os ossos, né? E depois retransmitido para mim e para minha descendência, né? Para me proteger, para me abençoar, vamos dizer assim, né? Por que enterrar os mortos, né? Então, o que é o túmulo vivo, né? São mestres de feng shui que dominam esse método, né? As pessoas contratam eles para escolher um túmulo também, escolher muito cuidadosamente a direção da lápide, tá? E o que eles fazem? Eles cortam o cabelo do cliente, né? Pegam uma amostra do cabelo, né? Cortam as unhas, raspa um pouquinho da pele, tira uma amostra de sangue, bota numa caixinha. Oi, primo. Alain, primo, entrou. Muito obrigado, boa noite. E aí pega aquela caixinha, né, com sangue, né? Então, em vez de eu enterrar o meu pai num bom local, né, eu pego o meu sangue, meu cabelo, um pouquinho da pele, né, as unhas, boto numa caixinha e bota naquele local, né, direcionado para que o bom feng shui do local já seja transmitido direto para o meu DNA. E isso, por incrível que pareça, existe hoje, tá? Existe hoje. Existem mestres de feng shui, já cheguei a conversar online com um deles e é um negócio assim muito, muito interessante. Então, uma teoria muito bonita, tá? Baseada na observação da natureza, acaba sendo deturpada, tá? Então, olha, o tema hoje está indo bem, tá? Estamos com tempo, acho que vai dar para fazer perguntas, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, pera lá. Eu voltei. Vai dar para fazer pergunta hoje, então quem tiver pergunta vai logo se preparando aí, que daqui a pouco eu já abro. Pois bem, mas voltando para o livro dos enterros, tá? E isso foi o mestre Joseph, eu estudei com o mestre Joseph Yu, né? E fizemos um curso, acho que o último curso que ele deu, né? Ele falou muito sobre essa técnica, me explicou toda a teoria que está por trás desse método, né, do Feng Shui Yin, tá? Mostrou como ele trabalhava isso e mostrou como isso ficou deturpado, tá? Como faz esse cálculo Yin de ângulos. Já te respondo, Raquel. Né? Então, ele volta lá para uma nota, né, para umas observações ao livro dos enterros, e lá diz o seguinte, até anotei aqui, para colocar ela bem direitinho aqui. O enterro, tá? O enterro, ele refere-se ou conecta-se, né, ao coração dos filhos que sepultam os pais e não aos ossos, tá? O que é que isso quer dizer, tá? Isso daí confirma aquilo que eu falei, tá? Então eu vou selecionar um bom local para enterrar meus descendentes, né, e até eu ser enterrado, né? Mas claro, primeiro os descendentes, porque no caso eu estou escolhendo o local, né? Mas isso por uma devoção, por um respeito. Então, assim como se trabalha, né, se cuida dos pais para que tenham uma boa velhice, para que tenham uma boa morte, né? Isso também é desejado, tá? Que a gente tenha uma boa morte, tá? Esse carinho, esse cuidado permanece após a morte. Então, selecionar um local com um bom feng shui, né, mas no sentido, né, está relacionado ao coração, ou seja, o meu respeito, tá, aos meus pais e todos os meus ascendentes, né? Todos os meus ascendentes, todos que vieram antes de mim, todos os meus antepassados, melhor dizendo, tá? Então, o benefício, continuando a nota, o benefício ele não vem da montanha e da água, ou seja, o benefício ele não vem da paisagem, o benefício vem da sinceridade, do respeito
dos filhos para com seus pais. Então, o que é que isso quer dizer? E o Joseph, ele destacou muito isso, tá? O que isso quer dizer? Que, na realidade, o Feng Shui, para os mortos, ele é uma coisa da ação humana, tá? Lembrando, né, que Feng Shui é tempo, é lindo, né, Raquel? É tempo, ambiente e ação humana, tá? Então, o Feng Shui dos mortos, ele tem a ver com a ação humana. Então, é a minha ação, né? A sinceridade do coração, tá? O cuidado, o respeito, tá? E aí eu vou cuidar, né, desse túmulo, né? Então, por isso que a celebração, tá? O dia de finados, que existe em várias culturas, né? Mas essa celebração, ela tem a ver com esse respeito, tá? Então vejo que as pessoas vamos dizer que seja uma soma. Isso, vou já te responder, primo, segura aí, né? Então tem a ver com muito mais com a ação humana do que com o ambiente propriamente dito, tá? Então essa é a importância do Feng Shui para os mortos. Ele está no nível da ação humana, ok? Então, escolher um bom local é oferecer o conforto, né, para os que nos deram a oportunidade de estar aqui agora. Então, celebrar os mortos é celebrar a vida, né, e prestar respeito a todos os nossos antepassados, todos. É por isso que na cultura oriental tem essa questão de pensar em todos os antepassados, né? Uma visão muito ampla, porque imagina, para chegar a uma pessoa em 10 gerações, quantas pessoas foram necessárias para chegar em uma, tá? Então isso tem a ver com o respeito, com o respeito filial, né? Com o respeito para com os antepassados, ok? Eu acho que é uma coisa muito bonita. Agora, existe toda uma série de cálculos para isso, tá? A Raquel está perguntando aqui, vou logo responder. Seria como se os descendentes fizessem uma homenagem aos seus antepassados e buscaram um lugar especial para eles? Exatamente. Exatamente, Raquel, exatamente isso. Então, voltando aqui para a pergunta que você fez anteriormente, né? Como se faz esse cálculo de ângulos, tá? Raquel, isso é um método diferenciado, isso não tem nada a ver com o que a gente conhece de Banzai, nem de estrelas voadoras. Isso é um método separado, e lá na Lopan, tá? Não nessas que a gente conhece, né? Porque essas que a gente compra, que a gente tem acesso, elas têm Yanzai, né? Para as residências, né? Mas existem anéis da Lopan específicos para os cálculos do Feng Shui Yin, né? O Feng Shui Yinzai, o Feng Shui para a residência dos mortos, tá? Mas basta dizer que não é preciso fazer, né? Porque ainda que a teoria, né, que dá suporte a esses cálculos seja muito bonita, muito coerente, tá? Mas a interpretação dela hoje está muito ligada à crendice e métodos que não tem nada a ver com o que eu já falei anteriormente, né, com os princípios, ok? Então é isso mesmo. Os descendentes fazem uma homenagem aos antepassados buscando um local especial para sepultá-los. Exatamente. Aí o Alain, bora dar um curso de Feng Shui seria bom um workshop assim, para falar sobre isso, seria interessante.
Mas não sei se o pessoal ia se interessar muito, né? Quem gosta de estudar cultura chinesa seria bem interessante. Aí o Alain, que é meu primo, né? Vamos dizer que seja uma soma exatamente. Então vamos fazer uma revisão. Então assim, gente, era isso que eu queria falar, né? É uma forma de também celebrar o dia de hoje, né? Não deixar passar. E a gente estava programado para essa live. Eu disse, eu vou falar sobre Feng Shui para os mortos, que é um tema muito bonito. Eu mesmo, quando eu tive aula com o Joseph, que ele foi falando isso, eu ficava assim, fascinado. Meu Deus, como é bonito. E depois fui ler mais a respeito, né, para entender a cultura, as crenças que estão por trás disso. E é um sistema muito, muito bonito, né? Não só na cultura chinesa, mas em outras culturas também. Por exemplo, no México, eu acho aquela festa extremamente curiosa, né? Em que as pessoas, né, é muito interessante no México, né? Tem famílias que, inclusive, depois desenterram os ossos, e os ossos são guardados em casa, né? E é um negócio muito interessante, como é importante essa conexão com os mortos, na cultura mexicana. E em outras culturas, com certeza, né? Assim, falo do México porque costuma aparecer bastante na televisão, em filmes, etc. Tá? O Alain perguntou que é como se fosse uma soma, assim, exatamente, Alain. Eu sempre digo que é uma equação que tem 3 fatores, tá? A gente chama, na linguagem poética do Feng Shui, a gente chama isso de trindade cósmica, né? Qian, Ti, Ren. Qian, né? Qian é o céu, né? Ti, a terra, Ren, as pessoas. Qian, Ti, Ren, né? Que é o que a gente chama também de sorte, a sorte do céu, a sorte da terra, a sorte do homem, né? A sorte das pessoas. O que é essa sorte? Tá? A percepção, né? Aqui no Ocidente nós dizemos sorte é estar no lugar certo na hora certa. Então, para nós ocidentais, a sorte depende do tempo certo e do ambiente certo. Na ótica chinesa, sorte é você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Tá? Fazendo a coisa certa. Então, o Feng Shui e a astrologia selecionam o melhor ambiente, selecionam o melhor tempo e dizem qual é a ação que você deve executar em sintonia com o tempo e o ambiente. Tá? Então, só voltando para um comentário que a Andrea fez, né? Nós não adaptamos o ambiente ou o tempo, né, para a pessoa, né? A pessoa que se adapta às condições que o tempo e o ambiente disponibilizam. Perfeito? Então é isso, é uma soma. Agora, um aspecto que hoje eu estava preparando. Tá, já te respondo, Andréia. Hoje eu estava preparando, eu acho que o que eu ia falar casa aqui com o que a Andréia colocou, tá? Mas eu estava preparando esse roteiro, né? Tava relendo e fazendo anotações e pensando, né? Qual o aspecto mais importante, né, dessa trindade, tá? O aspecto mais importante, na minha opinião, né? O mais importante e também o mais difícil de lidar é o aspecto humano, né? Por que o mais importante? Porque nós temos uma capacidade incrível de adaptação, tá? O ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação. O nosso cérebro é uma parte muito adaptável, né? E qualquer nova informação vai buscar um ajuste para aquilo, que é o que se chama de homeostase, né? Então é por isso que o ser humano está
em todas as bibocas desse planeta. Tá? Se espalhou, é a única espécie que está em todos os continentes do planeta. Tá? Então, é o fator mais importante, porque às vezes o tempo não está favorável, o ambiente não está favorável, mas a ação humana acaba dando algum resultado, né? Basta ver, por exemplo, pessoas que estão em situações muito difíceis e conseguem dar aquela famosa volta por cima. Então, o aspecto humano, ele é o mais importante nesse sentido. Agora, também é o mais difícil de lidar, né? Porque às vezes já aconteceu, por exemplo, a pessoa contratar a consultoria de Feng Shui, né? E achar que o Feng Shui é dar aquela reformada na casa. E quando a gente diz assim, olha, essa tua casa é boa para isso, 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 começa a agir assim, a pessoa já fica achando estranho, né? Ou seja, a gente vê o que aquele ambiente proporciona para a pessoa e diz para a pessoa, olha, haja de acordo. Mas a pessoa não quer mudar, às vezes, não quer dar essa chancezinha. Então, é o aspecto mais importante, mas também o mais difícil de lidar. André perguntou aqui, Riceles, se a ação é mais determinante nesta homenagem, acomodados outras formas que não seja acomodaria outras formas que não seja o túmulo, quando a pessoa é cremada, por exemplo? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Ainda que em alguns países orientais seja um certo tabu, tá? E até alguns mestres dizem isso, alguns mestres de Feng Shui dizem que não é correto cremar, né? Cremar as pessoas, né? Porque qual é naquela ótica que eu falei ainda há pouco, né? O Feng Shui do ambiente, tá? É captado pelos ossos. Se os ossos forem cremados, virou cinza, né? Então não tem mais como captar isso daí, tá? Então eles dizem que não é adequado cremar, tá? Mas isso é dentro dessa ótica que realmente não. Então, pode cremar sim, e da mesma forma você presta respeito. Então, aquilo que é muito comum, né, de pessoas deixarem em testamento, deixarem o desejo de serem cremadas e que as cinzas sejam jogadas, sei lá, numa montanha, no mar e etc. Né? Se os parentes fazem isso, estão prestando uma forma de respeito com aquela pessoa, com o antepassado também. Tá? Então isso é bom Feng Shui? Né? Sim, isso é bom Feng Shui. Né? Interessante a pergunta. Se os familiares guardarem a cinza, plasticidade neuronal. Se os familiares guardarem a cinza, também é aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Isso vai... Sim, você pergunta pelo... Oi, professora, tudo bom? Olha, minha professora chegou. Adoro. Pergunta pelo crescente uso na sociedade atual. Sim, Agora, veja... eu falei em outro momento, numa outra live, de temas, né, de pontos que são gerais e pontos que são específicos, tá? Então, por exemplo, um ponto geral, que eu até dei um exemplo. A temperatura do ambiente aumenta. Todo mundo vai sentir que a temperatura do ambiente aumentou. Ok, alguns vão sentir com mais intensidade, outros com menos. Então, tem uma coisa geral e tem uma coisa específica. Tá? Essa coisa específica depende de cada pessoa, de cada tradição, de cada cultura. Por exemplo, lá, como eu falei ainda há pouco, no México, tá? Tem a tradição Oi, professora. No México tem essa tradição de algumas famílias desenterrarem depois de um tempo, né? Que sabe que já tem só os ossos, de desenterrarem os ossos, fazerem caixas lindíssimas, né? E guardarem em casa, tá?
Então, se é da cultura, se a pessoa aceita aquilo, não tem problema nenhum. Ah, tá. Cremou, né? E eu posso colocar, como eu já vi, por exemplo, famílias de origem oriental, principalmente japonesas, que tem o altar em casa, tá? Com fotos, né, de membros da família que já morreram, tá? E de alguns eles não guardam a cinza toda, mas guardam um pouquinho da cinza, tá? Então, se aquilo é aceitável na família, né, se faz parte da cultura daquela família, não tem problema nenhum. Continua sendo um bom feng shui, porque está demonstrando respeito pelos antepassados, né? Isso que é legal, tá? Agora, aí é que está, né? É o que a gente vê muito hoje, tá? Deixa eu ver como é que está o tempo. Acho que o tempo está bom, mas eu já falei 45 minutos, caramba, né? Dá tempo aí para algumas perguntas, tá? Como eu já falei, é muito comum encontrar vídeos e textos em blogs, né, cheio de regras de feng shui. Coisas que você não pode ter em casa pelo feng shui, né? Coisas que você não deve ter no quarto, coisas que não deve ter na cozinha. Com certeza não tenho os ossos do seu avô dentro de casa. Ora, mas se para mim não tem problema nenhum, não tenha foto de pessoas mortas dentro de casa. Depende, cara. Eu, por exemplo, eu acho que eu quero, né? Eu já tenho nunca fui de colocar foto dentro de casa, não. Agora é uma coisa que eu tô começando a fazer. Então já tem aqui um balcão. Quer ver uma coisa? Tá aqui, bem aqui na minha frente, né? Aqui na minha sala. Eu comecei a fazer... eu tenho muitas fotos. Comecei a comprar uns quadros e comecei a colocar. Então tem foto do meu filho, da minha esposa, de pessoas próximas. E bem aqui, ó, tem uma foto da minha sogra que já faleceu, né? E não tem nenhum problema, a gente não se sente desconfortável porque é uma pessoa que já morreu, né? Não se sente, não. É uma coisa perfeitamente normal pra gente. Tá aqui. E as pessoas chegam, quem é essa daqui? Essa daqui é minha sogra, né? A minha esposa diz, minha mãe já faleceu. Não tem nenhum problema, né? Então, aqui pra gente é de boa, né? Agora, se isso é desconfortável para alguém, então guarda as fotos. Agora, guarda de forma respeitosa também, né? Não deixa lá no fundo da gaveta, né? Então, se é para ser respeitoso, seja respeitoso. Tá certo? Ok. Ainda tem mais. Primo, guardar roupa de alguém falecida. Boa pergunta. Boa pergunta, né? É a mesma coisa da foto. É a mesma coisa da foto. Se você se sente bem com isso, é uma forma respeitosa de ter uma memória. Eu acho o seguinte, gente. Eu penso, né? Como eu já vi também, às vezes a gente assiste em filme, né? Morreu um membro muito... Um filme que eu assisti um dia desse, tá? Tem muitas críticas sobre isso. Um filme que eu assisti um dia desse, né? Que era um casal que tinha duas filhas e uma morreu. Aí deixaram o quarto da filha exatamente como era. Muitas pessoas fazem isso, tá? Muitas pessoas fazem isso, tá? Ou seja, é um ambiente que não é mais usado e está mantido igualzinho, tá? Particularmente, eu acho um exagero, né? Porque acaba sendo, quando a gente olha aquele ambiente todo da casa, né, é um ambiente que não está sendo usado, tá? Então, assim, no estudo do feng shui como um todo da casa, né, não é bom, tá? Mas se é o que conforta aquela família, tá? Então que fique. Agora, Renata, boa noite. Agora, por exemplo, a pessoa tinha muitas roupas e muitos sapatos e guardar tudo. Eu acho que não faz muito sentido, né? Guardar tudo. Eu acho que é muito mais útil, né? Higienizar tudo e doar,
né? Agora, se você se sente bem guardando, assim, eu vou guardar aqui o paletó do meu pai, né? Vou guardar aqui, sei lá, um colar da minha mãe, né? E você se sente bem com isso, faça. É um objeto que vai trazer a referência àquela pessoa que você ama, que você cuidou, que você respeita, que cuidou de você, né? Eu acho isso muito respeitoso. Eu, por exemplo, né, pena que eu me distraí, né? Eu me distraí com isso. Mas o meu avô, né, o meu avô materno, né, o Alain está aqui, mas eu acho que o Alain não chegou. Não, o Alain conheceu, ainda tem 10 minutos. Né, conheceu o nosso avô, né? Que a minha mãe é a irmã do pai do Alain, que é esse rapaz que está bem aí com vocês aí, né? Então, o nosso avô, ele plantava café, né, no quintal dele. O quintal dele era uma chácara, quase no centro da cidade. Plantava café, plantava muitas coisas, plantava café, ele colhia o café, ele torrava. E eu me lembro, eu garotinho, olhando lá o meu avô pilando o café num pilão de madeira, velho pilão, né? Então, pilando o café, e eu ficava ali. Então, hoje, o cheiro do café me traz essa memória. Eu adoro café, cheiro de café, às vezes aquele cheiro do café forte, porque ficava um café muito forte, né? Me traz essa lembrança. E um dia, né, quando eu estava fazendo minha casa, quando eu morava lá no Tocantins, eu digo, caramba, me veio aquela memória do pilão do meu avô, né? E quando eu procurei, ele não existia mais. Não sei o que fizeram, se jogaram fora, se deram para alguém, né? E eu fiquei muito triste. Era um objeto que eu gostaria de ter bem aqui, assim, no canto da minha sala, né? Porque ele colocava para secar, exatamente. Por quê? Porque era uma forma de me conectar com essa ancestralidade. E também uma coisa que também me conectar com a minha infância, né? Porque era um negócio muito marcante para mim, muito marcante. Brincar no quintal dos meus avós, né? Era um negócio muito marcante, foi um negócio muito marcante para mim. Isso tá muito, né? Então, ter um objeto, uma roupa, né? Uma roupa, uma joia, um sapato, um móvel, né? Isso a memória, ela é física. A memória não é só aqui, a memória a gente sente no corpo também. O nosso corpo guarda nossas memórias, né? A Alain está comentando, né? Mesmo só o terreno traz lembranças mesmo físicas, exatamente. Então, guardar esses objetos, né, é uma forma de mostrar respeito, é uma forma de se conectar com essa ancestralidade, com tudo. Agora, eu acho que tem que ver só o cuidado para não ter exageros, né? Vou guardar minha mãe tinha 50 vestidos, vou guardar todos. Eu acho que não faz muito sentido isso, tá? Então veja que cada casa, né, como a Luísa gosta de dizer, né? Cada casa é um caso, cada família é um caso, cada pessoa é um caso. A gente tem que ver como... Tu gosta? Legal. Então tem que ver como é a cultura daquela família, a cultura daquela pessoa, tá? Como eles usam o espaço. Se for respeitoso, bacana, beleza. Por que não usar, né? Adoro objetos que cobram história, exatamente, é legal isso, né? Cobram não, que contam histórias, né? Contam isso. Gente, tá faltando aqui ainda 7 minutos, tá? Quem ainda tiver alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho. Novamente, muito obrigado pela participação, né, de vocês. Lembrando que essa semana teremos de novo lives diárias até sábado, tá? Até sábado,
Tá? Então teremos 6 lives. As lives da semana passada estão gravadas, menos uma que depois eu cometi aqui um errinho, não consegui subir ela para o IGTV, mas de 6 lives, 5 já estão lá gravadas, podem ser assistidas, tá? Qualquer comentário, pergunta, me manda pelo direct ou me manda pelo WhatsApp, tá? Se tiver uma sugestão de tema para a gente discutir, tá? Em breve nós vamos ter as lives com entrevista, um bate-papo, vai ser bem legal. E também, né, a abertura das inscrições. De nada, Renata. A abertura das inscrições para a última turma do Decorando com Feng Shui de 2020. Tá? Então, quem quiser obter uma oferta sensacional, né? Oferta de aniversário, né? Presente de aniversário do Riceles. Tá? Entra lá no grupo, tem um link lá no perfil. Ok? Gente, então é isso. Eu fico muito, muito feliz de estar compartilhando esse conhecimento que eu gosto tanto, que eu me dedico há tantos anos. E muito obrigado a vocês que participaram, que estão aqui. Amanhã de novo, 19h30. Não estou lembrando o tema de amanhã. Acho que amanhã é banheiros. Banheiros, tá? Mas vai estar divulgado aí. Ok? Então é isso. Muito, muito obrigado. Um grande abraço. Um carinho enorme, né? Para todos, para todas. E a gente se vê amanhã. Ok? Uma boa noite. E já estou desligando a live sobre elementos. Vamos ter, mas não vai ser ainda nessa semana, tá, André? Mas vamos ter uma live sobre elementos sim. Você sugeriu semana passada, eu já anotei. Tá bom? Pessoal, um beijão, uma boa noite e até amanhã às 19h30. Tchau, tchau. Tchau, primo. Encerrando.